Olá, gente boa de Deus, que bom podermos estar mais uma vez para juntos em comunidade de fé prestar um culto ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos que estão aqui no templo, por aqueles que nos assistem aí pelo canal da Sede Nacional Pentecostal da Bíblia Oficial no YouTube. Você que se inscreveu, se inscreva lá. E assim você é avisado automaticamente de todos os trabalhos que nós aqui realizamos. Que Deus abençoe as famílias, que o Senhor nos fortaleça, que em tudo nós possamos ver a mão poderosa do Senhor. Quantos aqui têm experiências sobrenaturais com Deus? Aqui no templo, quantos já tiveram uma experiência sobrenatural com Deus? Que maravilha, muitas pessoas tiveram, muitas pessoas. Nós iniciamos agora esse ano uma campanha interna na nossa denominação, já devem ter visto alguns vídeos, com toda a diretoria nacional, superintendentes regionais, agora os membros do conselho também vão gravar, onde os pastores contam suas experiências sobrenaturais. E a intenção é bem clara e objetiva. Nós, como pentecostais, cremos, é óbvio que Deus fala pela sua palavra. Não somos ignorantes, somos estudiosos da palavra também, mas também Deus sim fala através de sonhos, Deus sim revela, Deus sim ainda distribui dons espirituais, não é? E em qualquer lugar do país onde houver uma igreja nossa, da nossa denominação, se o pastor local disser contrário disso, manda para nós aqui um e-mail na ouvidoria que eu vou evangelizar esse pastor. Nós cremos no poder de Deus, somos pentecostais, cremos na ação do Espírito Santo e o Senhor está conosco, se movendo no meio de nós. Você crê nisso? Eu creio piamente. O Senhor é bom, Deus seja louvado. Quero trazer a mensagem neste dia do Salmo 71. Abra aí a sua Bíblia, eu vou fazer a leitura na Bíblia, a mensagem, linguagem contemporânea, da editora Vida. E o tema desse sermão é Corra para Deus. Corra para Deus. Às vezes nós corremos para muitos lugares, para muitas pessoas, e para quem de fato a gente precisa correr, a gente não corre para Deus. Então vamos ver o que a gente aprende aqui hoje, nesses salmos, que é um salmos maravilhoso, que mostra a fidelidade de Deus, independentemente da fase das nossas vidas. Diz assim o texto sagrado, do versículo 1 a 3, né? Vou ler do 1 ao de número 24. Vamos lá, diz assim na Bíblia a mensagem: corri para o eterno enquanto ainda estava vivo, nunca me arrependerei disso. Faz o que sabes fazer melhor, tira-me desta confusão e me ergue novamente. Ouve o meu pedido de socorro e me leva para um lugar seguro. Sê para mim um quarto de hóspedes, onde eu possa me recolher. Afinal disseste que as portas estariam sempre abertas. Tu és a minha salvação, minha fortaleza. Meu Deus, liberta-me das garras dos ímpios, das presas dos homens violentos. Tu me fazes continuar quando os tempos são espinhosos. E meu fundamento, ó Eterno, desde a minha infância. É meu fundamento, ó Eterno, desde a minha infância. Tenho dependido de ti desde o dia do meu nascimento, desde o dia em que me tiraste do berço. Nunca ficarei sem motivo para louvar. Muitos ficam surpresos quando me veem, mas só tu sabes quem eu sou de verdade. Assim como cada dia transborda com sua beleza, minha boca transborda de louvor. Mas não me ponhas para pastar quando eu for velho, nem me ponhas no asilo quando eu não conseguir ficar de pé. Meus inimigos falam pelas minhas costas, aguardando a oportunidade de me esfaquear. Deus o abençoou, é a maledicência de seus lábios. Deus o abandonou, é a maledicência de seus lábios. Ataquem-no agora, porque ninguém o ajudará. Deus, não fiques assistindo da arquibancada, vem logo ficar do meu lado. Faz com que os meus acusadores sejam humilhados, faz de tolos os que querem me pegar, enquanto eu me estico todo e estendo as mãos para ti, diariamente para te louvar. Sobre a tua justiça escreverei um livro, falarei da tua salvação o dia inteiro. Nunca se esgotarão
as coisas boas para eu mencionar. Eu venho no poder do Eterno, ó Senhor, sinalizar o caminho certo. Tu me encontraste quando eu ainda era jovem, ó Deus, e me ensinaste tudo o que eu sei. Agora conto ao mundo tuas maravilhas. Farei isso até estar velho e grisalho. Não me abandones, ó Deus, até que eu esgote as notícias do teu forte braço direito a este mundo, até que eu anuncie o teu poder às futuras gerações, teus famosos e justos caminhos, ó Deus. Deus, tu fizeste tudo isso. Quem é como tu? Tu que me fizeste encarar os problemas, também me transformaste. Agora deixa-me olhar a vida de frente. Cheguei ao fundo, traze-me para cima, transbordando de honras. Olha para mim, sê amável comigo, e pegarei o violão para agradecer a Ti, de acordo com a Tua fidelidade, ó Deus. A Ti tocarei música na harpa, ó Santo de Israel. Quando me abro em canção para Ti com todas as minhas forças, minha vida resgatada se faz canção. Durante todo o dia, canto os Teus atos poderosos e justos caminhos, pois os que tentaram me matar fogem envergonhados. Amém, queridos? O Salmo 71, na maioria dos comentaristas, escritores que relatam sobre os Salmos, nos dá uma informação que é um salmo escrito já por uma pessoa idosa, que já tem lá idade avançada. É o ancião que suplica a Deus contra os seus inimigos. É alguém que o texto vai nos informar que desde cedo aprendeu sobre o Senhor, e não só aprendeu, mas diz que confia no Senhor. Uma coisa importante para nós cristãos é que, independentemente do tempo em que nós estivermos vivendo, nunca podemos deixar de confiar no Senhor. Eu gosto sempre de comparar como o corredor da maratona. Quando você tem aqui em São Paulo, lá no início, você vê um pelotão que corre afoitamente. Parece até que alguns vão ganhar. Mas conforme os quilômetros vão passando, o fôlego já não é o mesmo, alguns já desistem, outros ficam lá para o final da fila. Às vezes as pessoas cobram os outros e se cobram em ser pessoas mais ou menos avivadas, mais ou menos constantes. Tem gente que é assim, ele tem, eu chamo de avivadinhos. Chega com a corda toda, com a bola toda, cheio de ideias, cheio de energia. Quando pessoas desse tipo vêm pela experiência em lidar com gente, eu já sei que em grande parte é o que a gente chama de fogo de palha. O que Deus olha não é como você começa. O que Deus observa é a constância, porque a constância revela quem nós somos. Eu não sou crente por ser pastor. Eu sou crente porque Ele me livrou do pecado e da morte, porque Ele me encontrou. Ser pastor não é para mim o mais importante. O mais importante para mim é ser salvo. Eu não estou no templo, ou não venho ao templo. Ontem nós falamos aqui, vocês veem que eu prego um domingo por mês, mas aos domingos, quando eu não prego fora, estou aqui. Porque não importa se eu estou no púlpito ou no altar. O que importa é que eu continuo amando o meu Deus, e o meu relacionamento precisa ser constante com Ele. Eu não posso parametrizar a minha vida com Deus com o status com o que eu sou, onde eu estou, porque se eu faço isso, estas coisas são temporais, e elas passam, e a minha fé se degringola, vai por água abaixo. É um homem que mesmo na sua fase avançada da vida, ele fala com Deus como alguém que acabou de conhecer a Deus. É vívido na fé, na expectativa, na esperança. Ele confia em Deus, se alegra por poder confiar em Deus e tem em Deus a sua esperança, inclusive prometendo antecipadamente ações de graças ao Senhor.
Geralmente, quando a gente faz uma coisa por muito tempo, a gente perde um pouco da gana, do brio, do fogo. A gente começa a fazer as coisas mais... Quando eu era mais novo na fé e comecei a pregar o Evangelho, perguntei para um pastor uma vez: pastor, como é que eu faço para não sentir mais as dores de estômago, dor na barriga? Todas as vezes que eu vou pregar, me dá um desconforto. E ele me disse um conselho muito sábio. Ele diz assim: não tem do que você se preocupar enquanto você estiver assim. Quando você perder isso, aí é a hora de você orar a Deus e se preocupar. É quando você começa a se sentir autosseguro, bom o suficiente, dominador da matéria, habilidoso em extremo. E não são poucos os crentes que se perdem na sua própria vanglória, ou melhor, no seu orgulho. Esse salmista, ele vai dizer na escrita que ele continua tendo a mesma expectativa de quando mais novo, e que ele confia e espera sim em Deus. O idoso parece estar sendo perseguido por seus adversários, se mostra vulnerável, talvez por enfermidades ou até mesmo por resultados de alguns pecados cometidos. O texto não deixa claro, pode ser que é por uma doença, pode ser que aqui ele tenha pecados conscientes. Quando eu encontro um crente que ele diz assim: a minha vida está no altar com Deus, ou que ele diz assim: não, eu estou em paz com Deus porque eu não tenho pecados, eu me preocupo mais com esse crente do que com aquele que diz assim: pastor, me ajuda que eu estou em pecado. Porque a nossa fragilidade ou a nossa vulnerabilidade nos expõe, e quando nós mesmos nós expomos com as nossas fragilidades, nós enxergamos Deus maior. Talvez o Deus pequeno que nós enxergamos é porque o orgulho já nos leva a afogarmos nele. Talvez algumas coisas que nós não alcançamos, ou até mesmo não cremos, é porque nós começamos a achar que de fato somos muito bons. E quando a gente começa a achar que é bom, que é o suficiente, ou é suficiente, a gente começa a perder um pouco dessa expectativa em relação a Deus. Mas ele conta com Deus, mesmo assim, ele não se desespera, ele clama ao Senhor, ele acredita no Senhor, confia no Senhor. O comentarista dos Salmos, Mark Girard, vai dizer que quando a gente fala de Salmos, os Salmos podem ser para nós como aquela floresta virgem, onde você entra e vai descobrir muitas plantas que você não conhece, que vai encontrar muita coisa que vai ser novidade. Ele fala também que os salmos são como o comedouro dos passarinhos, onde lá eles recebem alimento, e os salmos vão comunicar a mim e a você não só a história do povo de Deus, mas vai comunicar a vida em sociedade, a expectativa acerca de Deus, experiências pessoais, relacionamentos com Deus. E nesses salmos nós vamos aprender isso, e vamos ver em algum momento aqui como um espelho, porque também ele é como um espelho, serve para nós. Você ler a história e se identifica e diz assim: nosso Deus, parece que eu estou me vendo nessa escrita, parece que ele está falando de mim. Não é à toa que nós cremos e sabemos e não duvidamos, e morreremos crendo e não duvidando, que a Bíblia é sim inspirada por Deus no seu conteúdo pleno, e cremos dessa forma, que é o nosso único manual de fé, de regra, de conduta inequívoca. Não precisamos de mais nada que não seja a palavra de Deus. Vamos aprender o que é que ele nos ensina aqui, versículos 1 a 3, que ele vai dizer assim: corri para o eterno enquanto ainda estava vivo, nunca me arrependerei disso. Faz o que sabes fazer melhor, tira-me desta confusão e me ergue novamente. Ouve o meu pedido de socorro e me leva para um lugar seguro. Separa a mim um quarto de hóspedes, onde eu possa me recolher. Afinal disseste que as portas estariam sempre abertas. Tu és a minha salvação, a minha fortaleza. O salmista não deixa de confiar em Deus em todo momento da sua vida. Mesmo na sua velhice ele corre para o Criador. Não deixe de correr para Deus, independentemente da fase que você está vivendo. Independentemente. Quando a pessoa está cheia de pecado, geralmente tem uma coisa que eu entendo que ela é satânica, que toma posse da mente das pessoas, que diz para ela assim: Deus não te quer mais. E aí ela começa a ter pensamento de isolar, sai da igreja, deixa o evangelho,
e ela começa a carregar uma culpa que ela mesma permitiu que Satanás colocasse, e ela mesma se esqueceu que Deus perdoa, que Deus limpa. Ou quando você vai evangelizar alguém, que geralmente as pessoas dizem assim: deixa primeiro eu parar com o meu vício, deixa eu primeiro corrigir a minha vida, aí eu vou para Deus certinho para que Deus me receba. Isso não é trabalho seu, isso é trabalho do sacrifício vicário da cruz, Cristo Jesus que morreu por você. E quando Ele nos purifica, Ele nos chama, irmãos, Ele vai também moldando a nossa vida. A nossa vida. Se tem algo que Deus sabe fazer, sabe e é fazer o que é melhor para as nossas vidas. O salmista confia na grande habilidade do Senhor. Ele diz assim: fazes logo, ó Senhor, o que somente Tu sabes fazer. Tem desenrosco que só Deus sabe desenroscar. Tem tempos que só Deus sabe explicar. Tem nãos que só Deus sabe os porquês. Tem sims também que só Deus sabe os porquês. A confiança em Deus precisa ser plena. Nós não podemos confiar em Deus em um momento, talvez nos momentos de bonança, de grandes celebrações. É por isso que muitos cristãos andam frustrados, porque eles depositam a sua esperança, aliás, em governos, sistemas, homens, instituições. E é por isso que há uma fala minha recorrente que eu venho sempre dizendo: não confie na minha cobertura, porque eu também sou carente da cobertura do sangue de Jesus. A única cobertura, talvez, dependendo do preço que eu posso te dar, é de chantilly. Que aliás, Leandro, está na hora. Pode renovar o estoque. Os homens se enganam. E eles acham que eles podem, de fato, é uma coisa engraçada, para não dizer trágica. A gente acredita mesmo que estando debaixo da liderança de alguém, é como se fosse uma espécie de mini Deus, e que a minha vida vai fluir, que as minhas coisas vão andar. Talvez o pastor seja mais pecador que você. Talvez a expectativa em um governo, e numa época como essa, em que nós estamos, principalmente este ano em eleição, onde os crentes começam a sua frenesi e defendem os seus partidos políticos e os seus ídolos, que não são políticos, mas são politiqueiros, e se esquecem, e abraçam ideologias e bebem informações de águas sujas, e trocam a única água limpa e poderosa, que é o Evangelho, que tem poder de fazer fluir dentro de nós rios de água viva. Trocam por promessas, por ideias. Crentes que falam com uma esperança tão ávida, porque pastor, o político tal diz que se ele ganhar eu vou ser assessor, e se dedica e não consegue confiar em Deus com a mesma intensidade. Quando o povo de Israel, quando Deus disse que castigaria Israel, sabe o que Israel fez? Ao invés de se humilharem perante Deus, eles foram até o Egito e contrataram o exército do Egito para defender eles. Aí Deus usa, se não me falha a memória, Isaías ou Jeremias, vai dizer para eles o seguinte: ele bota uma tanga, fica de tanga, e profetiza de tanga, dizendo assim: assim o Senhor fará com vocês, porque se apoiaram no Egito aquela cana trilhada, ou seja, não é algo que é sólido. E sabe o que aconteceu? Os exércitos inimigos deram um pau nos egípcios, nos judeus, e eles foram amarrados com a sua roupa íntima numa fila indiana e foram levados como escravos. Sabe por que aconteceu isso? É porque Deus não ama o seu povo? Não. É porque o orgulho daquele povo não os deixou enxergar o tamanho do Deus que eles serviam. Sabe por que tem crente que quebra a cara e vai continuar quebrando? Sabe por que tem crente que sofre e vai continuar sofrendo? Porque ele não ouve ninguém, ela não ouve ninguém, é o Senhor e a Senhora do saber, são narizes empinados, e os conselhos que se vêm a eles soam como pedras atiradas, e eles não conseguem escutar e compreender e entender e considerar que muitas vezes Deus está usando quem você não gosta para falar o que você precisa ouvir. E você ouve e não leva em conta, e você tapa os seus ouvidos, e sabe o que acontece? Você sofre.
E sabe qual é a estratégia do ser humano? Eu mudo de denominação, eu mudo de povo, eu faço algo para dar uma resposta para a minha alma, mas a única resposta eficaz para com Deus é o que esse salmista faz. Ele se humilha, ele declara a confiança em Deus. Essa igreja, ela vai crescer, não é na força do nosso braço, ela vai crescer no poder do Espírito Santo. Essa igreja, ela vai prosperar, não é porque estará aqui A, B ou C, é porque é Deus quem faz florescer. Ele sopra, Ele acrescenta, Ele empodera, Ele nos traz a viver novos tempos. Talvez na sua casa, você que está me vendo, tenha andado em círculos e não tem conseguido viver as promessas de Deus. 40 anos no deserto, em 40 dias a história era resolvida, mas pela teimosia do povo, pela obstinação do povo, isso não acontece. Ao correr para Deus, o salmista tem certeza de que as portas vão estar sempre abertas. O anfitrião o receberá de bom grado. Não podemos permitir que nenhuma situação, pecados ou dificuldades nos façam achar que Deus baterá a porta no nosso rosto. Ele nos recebe, nos justifica, nos purifica, nos santifica. Ele é a verdade e o poder sobre nós. Ele age em nós e nos conduz em vitória. Uma vez, um pastor era muito querido pela sua igreja. E dentre os que o amavam, existiam dois que o amavam muito mais. E dentre os dois tinha um que era muito próximo dele, que caminhava com ele, ia na casa dele, fazia churrasco junto. Mas um dia, esse pastor teve um problema. Ele caiu, ele pecou e veio à tona o seu pecado. Nós tivemos que fazer uma intervenção às pressas, deu uma orientação regional. Na semana seguinte peguei o avião e fui para lá. E quando eu reuni o corpo de obreiros para tratar da situação, de como nós conduziríamos isso com a igreja, e eu anunciei que o pastor estava sendo substituído, mas que nós não o abandonaríamos e cuidaríamos dele, e de fato fizemos por mais de um ano. Quando terminou a reunião, daqueles dois que eram íntimos, tinha um mais íntimo, o que fazia churrasco. Ele veio até mim, estendeu a mão, me cumprimentou e disse assim: parabéns, pastor, está certo, tem que tirar mesmo. Talvez você ache que você é querido. Talvez você ache que você tenha com quem contar. Vou te dar uma notícia e um alerta. Seres humanos são volúveis. Você serve enquanto produz. É por isso que a minha alegria não pode estar em ser pastor ou pregar a palavra. A minha alegria precisa estar em acordar pela manhã, pela madrugada, e falar com o meu Deus e ouvir o meu Deus. É por isso que quando você tem intimidade com Deus, nada te abala. Não tenho medo de ir na casa da Mariazinha, que é a profetisa, nem do profeta fulano de tal, porque todos os meus pecados eu falo com Deus. Não tenho receio se ele me abate ou se ele levanta, porque eu sei, e sempre foi assim, estou na dependência e nas mãos de Deus. O que esse idoso diz nos Salmos é o seguinte: existem adversários, existem expectativas maledicentes a meu respeito, eles esperam a minha queda, eles esperam o meu fim, mas eu nasci e aprendi do Senhor. E agora na minha velhice estou aqui para te dizer, Senhor, que eu continuo acreditando no mesmo Deus que sempre foi comigo. A expectativa dele não lhe traz temor ou tremor quanto aos homens, mas a expectativa dele é baseado numa intimidade, numa aproximação. Não é quanto tempo de igreja você tem ou qual cargo que você exerce.
tem a ver com o nível de relacionamento que você tem com Deus, tem a ver com a intimidade que você tem com Deus. E essa intimidade, ela não é no momento, olha, porque os jovens são fortes, e aí Deus fala com eles, ou então aquelas frases feitas e antibíblicas, porque vai na madrugada que a fila é menor, e Deus te ouve. Bobagem! Deus ouve uma vida íntima com Ele, Deus se relaciona com quem busca Ele, Deus quer quem tem comunhão com Ele. E por favor, se você vier ao templo no domingo para bater cartão, não venha, não faça isso, você está perdendo seu tempo. Fique em casa, assista lá um futebol, um programa de televisão, porque senão a sua fé é vã. Mas se você veio porque você teve desejo de vir, aí é outra história. Aleluia, aleluia. Hoje nós estamos vivendo tempo em pós-pandemia, de ter que ligar para crente, por que não vem? É uma vergonha. Nunca na minha vida meu pastor teve que me ligar, por que você não veio? Meu desejo sempre foi estar. Não sou avivadinho, mas não sou morto, mantenho ali, meu ritmo. Eu vou para o templo não porque eu vou pregar, não porque eu vou dirigir, eu vou porque eu amo estar para prestar o meu culto a Deus. A relação muda. É óbvio que o conforto é bom, um ar-condicionado é bom, uma cadeira melhor é boa, uma estrutura ou infraestrutura, tudo isso conta, mas não pode ser o que me motiva a vir adorar a Deus. Porque se for isso que me motiva a adorar a Deus, em algum momento da minha vida, eu vou perceber que eu não construí uma relação sólida com Ele. É diferente. Versículos 4 a 7, meu Deus, liberta-me das garras dos ímpios, das presas dos homens violentos. Tu me fazes continuar, quando os tempos são espinhosos, e o meu fundamento, ó Eterno, desde a minha infância, Tu és o meu fundamento. Tenho dependido de Ti desde o dia do meu nascimento, desde o dia em que me tiraste do berço. Nunca ficarei sem motivo para louvar. Muitos ficam surpresos quando me veem, mas só Tu sabes quem eu sou de verdade. O salmista tinha a firme fé de que Deus estava com ele quando os maus estavam contra ele. E as experiências já vividas com Deus lhe construíam uma fé mais sólida, que servia de fundamento para ter esperança, para prosseguir, mesmo em tempos extremamente difíceis. Extremamente difíceis. Está difícil, fique quieto. Passa lutas, confie em Deus. Sente angústias, chore na presença dEle. Precisa ser renovado, peça sinais claros. Dos clientes que eu atendo, às vezes eles pedem a experiência com Deus, como é que é. Outro dia eu falei para um, olha, faz assim, ore a Deus especificamente, algo que você só você vai saber, peça na sua mente. Ele pediu e recebeu 2 dias depois, na semana, e me testemunhou, nem tem a fé cristã, nem sabe o que é Bíblia direito, mas creu. Nós vamos ficando mais tempo na igreja, e nós vamos nos tornando crentes rabugentos, onde o que nós ouvimos, nós vamos sendo seletivos, e às vezes a nossa seletividade, a gente joga fora o que Deus está falando. Eu quero sempre ter a mesma fé que eu tive quando eu era novo convertido, aonde o pior pregador quando pregava, eu sentava lá e ouvia ele, ávido, falava às vezes coisas que hoje eu sei que não tinha muito nexo, mas falava ali, eu acredito, não, Deus falou comigo, fé. Me privaram de ir no monte orar uma época, porque naquela época não era assim não, né? Na minha época não faz tanto tempo assim também, né? Vamos esculhambar a coisa, mas foi ontem. Eu pedi para ir no monte, o irmão falou, não é assim não, você precisa saber primeiro se Deus autoriza você ir para o monte. Falei, e agora pegou. Falei, como é que eu faço isso? Não, ora a Deus, Deus tem que falar com você. Eu me lembro como hoje, Rogério, estava num culto lá no Eldorado, e aí o pregador, um texto que acho que é de Isaías, fala assim, os montes se acenderão, os outeiros e as folhas, não sei o quê. Ele falou, monte, folha, monte, estou dentro. Terminou o culto, procurei a irmã, falei assim, eu vou, Deus falou, na palavra eu pedi hoje, Deus falou aí,
que os montes acenderão, os outeiros, coisa e tal. Aí eu falei, então se Deus falou, você pode ir. Não é coisa doida, hein, Lázaro? Mas eu prefiro a doideira de Deus, que é mais poderosa e mais santa, do que a doideira do mundo, que é podre e não sabe o que faz. Essa expectativa, a intimidade com o Criador desde berço gera um vínculo bem estabelecido, que produz uma relação além de servo do Senhor, mas de amigos. Segundo o salmista, olha o que ele diz: ninguém além de Deus sabia de fato quem ele era em sua fé, intenção do coração e ações práticas na vida. Mesmo com os nossos altos e baixos, a gente precisa entender uma coisa, irmão, presta atenção, só Deus sabe quem você é. Só Deus sabe quem você é. E eu preciso estar muito seguro disso. Ele não se preocupou com as expectativas alheias. Eu me lembro que no primeiro mandato, já estava no primeiro ano, perto de findar o primeiro ano, e comecei a ter algumas dificuldades em alguma igreja. Em algumas eu tive que ter uma ação mais contundente, enfrentamentos. E um obreiro revoltado levantou na reunião e falou assim, me falou um monte de coisa, deixei ele falar. Falei, é um direito seu. E ele, na saída, batendo o pé, dizendo que estava se desligando da denominação, ele disse assim, e vamos ver se você vai durar esses próximos 3 anos, né? Se é que você vai chegar lá. Faltavam 3 anos para terminar o primeiro mandato. Eu estou no terceiro. Ele, eu não sei para onde ele está, mas eu sei onde eu estou e eu sei quem me chamou. Existem convicções que ninguém vai colocar na sua mente. Quando a pessoa vem para mim e fala, pastor, você acha que eu tenho chamado? Eu falei, não sei, quem tem que saber é você. Você tem que ter convicção. Alguém pode dizer que eu não sou, eu sei o que eu sou, porque eu tenho convicção de quem eu sou e quem me chamou e para que me chamou. É diferente. Pastor, não sei, eu sou pastor, mas não sou pastor, sou presbítero, mas não sou presbítero. Falei, Deus te chamou? Não sei. Eu falei, ixi, aí, se você não sabe, não sou eu que vou saber. Estas coisas não são como profissão. Alguns inadvertidamente acham que fazendo uma faculdade teológica já os torna pastor. Não os torna. Pastorado, ministério é vocação. Deixa eu traduzir para você. É Deus quem diz quem é e quem não é. Você pode até querer. Se Ele te chamar, vai ser. Se Ele não chamar, vai ser um pastor frustrado. Muitos saíram, foram no monte, subiram como membros, desceram como apóstolos, abriram as suas igrejas, lutam, tira tempo da sua família, gasta dinheiro, prega, ensina, faz um monte de coisa, não prospera. E é assim como a planta nasce e o sol vem, ela seca, murcha e morre. Sabe por quê? Porque talvez Deus não chamou. Ele tem expectativa nesse Deus. Ele tem clareza quem é Deus. E ele confia nele. Ele sabe que tem um vínculo com ele. Sabe quem te chamou. Saiba quem chamou você, meu irmão, minha irmã. Tenha convicção das promessas de Deus para a sua vida. Às vezes a parentela vai falar assim, está louco, deixa falar. Às vezes o teu amigo vai dizer assim, ih, lá vem o crente. Seja o que Deus quer que você seja. 8-11, assim como cada dia transborda com sua beleza, minha boca transborda de louvor, mas não me ponhas para pastar quando eu for velho, nem me ponhas no asilo quando eu não conseguir ficar de pé. Meus inimigos falam pelas minhas costas, aguardando a oportunidade de me esfaquear. Deus o abandonou, é a maledicência de seus lábios. Ataque não agora, porque ninguém o ajudará. Sabe uma coisa que me chama a atenção em Davi? É que mesmo Saul em pecado, mesmo Saul já sendo rejeitado, Davi não ousou levantar a mão contra Saul. E aqui não torna alguém ungidão de Deus intocável. O entendimento de Davi é que um Deus que é justo, também é Ele quem promove justiça. Às vezes nós gastamos muito tempo, e a internet, as redes sociais, crentes desocupados que não têm o que fazer, está faltando trabalho, descem a madeira nos cristãos, criticam um ou outro, né?
que o pastor faz assim, faz assado, e você faz o quê? Qual é a sua contribuição com o reino? Qual é o nosso posicionamento? Talvez a consciência do salmista idoso tivesse provocado nele pensamentos de autopunição, autocondenação, ou então simplesmente ele poderia estar ansioso quanto a seu futuro incerto, e isso levou a relatar para Deus de modo detalhado das suas angústias e preocupações. Talvez ele pudesse estar dizendo assim: vou ser abandonado. E aí ele pede para aquele que pode resolver de fato: não deixa que eu seja posto no asilo, não deixa que eu caia no ostracismo, não deixa que eu termine os dias da minha vida como alguém em que as pessoas zombarão de mim, mas deixa que eu termine a minha vida com saúde, guardado pelo Senhor, porque eu te louvarei e direi: o meu Deus desde a minha infância me abençoou e continua me abençoando. Remeta a Ele a confiança, creia nele. O salmista sabia que seus adversários esperavam pela sua queda, mas ainda assim ele se dirigia a Deus como confiança. Na velhice não seria abandonado por Deus. O salmista conta com Deus como quem tem créditos com o Senhor. Você acredita que Deus te ama? Um terço da igreja acredita. Isso é grave. Isso é grave. Quando você acredita que Deus te ama, você sabe que Ele sempre vai ter para você as portas abertas. O salmista diz assim: eu sei, como tu disseste, que as portas estarão abertas e eu correrei para ti. Irmãos, às vezes, e é óbvio que nós temos pessoas, e eu tenho algumas, que eu ligo e ora por mim por telefone, ligo para um, para outro, e a gente faz, né, na hora da angústia, mas existe um que trabalha no silêncio, mas que nos conduz. Aleluia, aleluia. Esses dias eu assisti, acho que o testemunho do Guinness, se não me engano, ele dizendo que ele, quando conheceu Jesus, falaram para ele: ó, que Jesus é com você, Jesus quer você. E ele disse que estava com fome, não tinha dinheiro. Ele falou: bom, ele falou que o Senhor é comigo, então se estiver comigo eu estou com fome. E na sequência alguém chegou até ele e falou: eu comprei um abacaxi, meu filho não quis, você não quer não, alemão? E ele olhou e falou: daí. Ele falou assim, aí ele disse que olhou para os céus e falou assim: caraca, mano, é assim, a gente fala já na hora. Tem crente que é discípulo de Jó, né? E como a sua mente pensa, é como você vai plantar o seu estilo de vida. Já viu aquele crente que ele fala assim: não, tem que estar na prova, tem que sofrer. Se não estiver na prova e não estiver sofrendo, tem algo errado. Eu não creio assim não. Creio não. Prova para mim lapida a minha fé, não para mostrar para Deus que Ele já sabe, mas para que eu mesma possa percebê-la. Eu quero é viver em bênção e bonança, em bênção e bonança, em bênção e bonança. Porque quando você começa a falar assim: se vai tudo bem, tem algo errado, é porque indica que na sua mente você se pune. Se você se pune é porque você se condena. Se você se condena é porque não considera a graça de Cristo. Os seus adversários, você acha que esse idoso não teve pecados? É claro que teve. Mas ele fala com Deus com uma confiança e diz assim: Senhor, eu sei que eu tive altos e baixos, mas eu confio em Ti. O salmista conta com Deus. Os seus adversários o observam como urubus, ficando à espreita, esperando o momento para comer as suas carnes. O seu estado debilitado não era sinônimo de abandono de Deus. Pelo contrário, o salmista sabia, tinha certeza em fé de que Deus não abandonaria ele jamais. Ainda que ao seu redor todo o cenário seja caótico, Deus jamais te abandona. Deus jamais te deixa. 12:16, Deus, olha a fala dele: não fiques assistindo na arquibancada, vem logo ficar do meu lado, faz com que os meus acusadores sejam humilhados. O salmista deixa explícito
a sua urgência. Pede para Deus se apressar, até porque já era homem em idade avançada, talvez se sentindo mais vulnerável às maldades dos seus inimigos. Precisamos confiar em Deus que não nos abandona, independentemente da nossa força, idade, posição social, econômica, financeira. Deus está conosco. Para aqueles crentes que entendem que Deus está com ele quando as coisas vão bem, quando prospera, nem sempre prosperidade é sinônimo de estar agradando a Deus. Na verdade, nem a pobreza nem a riqueza. O que nos dá a convicção é meramente a fé e a comunhão e a intimidade que eu tenho com o Senhor. O idoso, mesmo cansado, se dispõe a seguir contando os feitos do Senhor em sua vida. Por isso mesmo declara a sua disposição em continuar dependendo de Deus. Continue falando de Deus, continue contando as coisas que Deus tem feito na sua vida. Finalizando 17 a 24, ele vai dizer lá assim: tu me encontraste quando eu ainda era jovem, ó Deus, e me ensinaste tudo o que eu sei. Agora conto ao mundo as tuas maravilhas. Farei isto até estar velho e grisalho. Não me abandones, ó Deus, até que eu esgote as notícias. Olha a expectativa. Ele está dizendo assim: eu ainda tenho coisas para falar do Senhor para essa gente. Ele vai dizer assim: eu ainda tenho fôlego para tocar, para cantar, para tocar a harpa, para cantar música, louvores, cânticos ao Senhor. Eu ainda tenho força para fazer para o Senhor. Às vezes podemos até ser descartáveis para alguns, mas para Deus não. Ele nos chama, Ele nos ergue, Ele nos abençoa. É bem verdade que na caminhada com Deus nós vamos sendo moldados, mesmo sem ter certeza quanto ao seu futuro. O salmista declara a sua fé em Deus. Os atos do Senhor em seu passado lhe serviam como base segura para continuar acreditando no favor do Altíssimo. Tem horas que eu fico lembrando onde eu comecei, como comecei, o que Deus falou, como Deus fez. Aí você vai lembrando e fala assim: nossa, olha, quando Deus falou aquilo e cumpriu-se, quando Deus fez daquela forma e aconteceu. Essa forma de crer, de relembrar, nos fortalece, nos dá embasamento. Se você escolher viver o sobrenatural de Deus, você não vai se arrepender, porque Deus tem coisas ainda para fazer na sua vida. Se você escolher, independentemente do seu momento e da sua idade, confiar no Senhor, você vai contar as grandezas do Senhor e vai testemunhar o poder de Deus. Se você escolher crer que Ele sim ainda pode fazer coisas extraordinárias, você vai contar por onde você passar, não só com os teus lábios, mas também com a tua vida prática, porque as pessoas verão as maravilhas de Deus na sua vida. O salmista, agora mais velho, deixa claro que recebia instruções do Senhor desde a sua juventude. Existe uma história de vida, existe um tempo de relacionamento. Mais importante do que ter uma vida religiosa é ter vida com Deus. Mais importante do que os ritos é a intimidade com o Senhor. Ele diz assim, que ao longo da vida ele construiu a sua história com Deus. Construamos, igreja, a nossa história com Deus. Oferecer a Deus música com letras que reconheçam a grandeza e a majestade dEle, louvores com gratidão, é sem dúvida uma das formas na qual o ser humano pode engrandecer e reconhecer o poder e a maravilha de Deus. O salmista estava disposto a usar o seu dom com os instrumentos musicais para oferecer sacrifícios de louvor ao Criador, como fizera outras vezes em que do Eterno recebeu livramentos e favores. Nós precisamos cultivar o hábito de engrandecer a Deus em todo o tempo, com cânticos, música, dança, cultos, homenagens, menções de honra, em lugares onde as pessoas não falam ou talvez não creiam em Deus. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Aquela ordem de Jesus: por onde você passar, mostre que você me conhece. Fale de mim, seja testemunha fiel.
É importante perceber como o salmista se apresenta a Deus. Desde a infância tem escutado os seus ensinamentos e crido. Ou seja, tem uma história de vida. Quando você tem uma história de vida com Deus, você sempre corre para Deus. Quando você tem uma história de vida, você sempre confia em Deus. História de vida. A nossa confiança em Deus deve nos fazer correr para Ele, não somente nos momentos de adversidade, mas nos momentos de bênçãos também, nos momentos de alegria também. Você já pensou em dar um culto de ação de graças ao Senhor em plena adversidade? Você já pensou em viver como se o que Ele disse para você já hoje fosse real, a ponto que você tem no seu sentimento e no seu comportamento ações que indicam: eu creio e eu sei que isso é real. Aleluia. Eu quero convidar você a orar nessa hora, sentados mesmo, curva a sua cabeça. E eu quero conduzir essa oração que você escute. Ó Deus, nos faz lembrar do nosso passado, nos faz lembrar de onde o Senhor nos tirou, das maravilhas que o Senhor já realizou, nos faz lembrar das tuas falas, dos teus sinais, para que ao lembrarmos destas coisas a nossa fé seja enriquecida, aumentada. Nos ajuda, Deus, para que as dores não sejam fator preponderante para nós não corrermos para Ti. Nos ajuda, Senhor, para que o conhecimento não nos torne arrogantes, orgulhosos e nos esqueçamos de correr para Ti. Nos ajuda, Deus, nesse dia, para que as nossas vidas estejam construídas num alicerce fiel que é a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, para que nesse tempo nós possamos provar do poder de ter a comunhão com o Senhor. Aleluia, aleluia. Ele vai mudar histórias de pessoas aqui. Ele vai virar cativeiros. Ele vai pôr fim em lutas. Ele vai escrever uma nova história na sua vida. Ele vai abrir a sua mente de uma forma que você vai enxergar o que você não conseguiu enxergar até hoje. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Deixa o Espírito Santo agir. Oh, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Tu tens liberdade em nosso meio, Senhor. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso.
Satanás não tem poder de barrar os planos de Deus na sua vida. E o Senhor se levanta do seu alto e sublime trono, e Ele neutraliza todas as hostes do maligno, e libera uma palavra de realização sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida que um tempo novo está chegando, e assim como você olha para os céus e vê as nuvens e sabe que virá a chuva, Deus está trazendo um tempo novo sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Aleluia. Só tu és santo. Aleluia. Digno. Não há outro. Coloque-se em pé e adora a Ele. Aleluia. Tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Aleluia. Não há outro como Jesus. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Para você que está aí no seu lar, pegue o pedaço de pão, já prepare o suco. Para você que está aqui no templo e já recebeu a ceia, o apóstolo Paulo, orientando a igreja que estava em Corinto, ele vai dizer: olha, eu aprendi do Senhor e eu quero ensinar isso a vocês. O que vai acontecer aqui hoje é o prenúncio do que de fato será realizado daqui a algum tempo. Eu vou entregar a minha vida por vocês, e este pão hoje, ele ganha um novo significado. Vocês não mais celebrarão a Páscoa apenas da libertação do povo judeu, mas nações e mais nações erguerão o pão e se lembrarão que eu morri na cruz, e esse sacrifício por si só é ímpar e suficiente para nos fazer crer que estamos nele livres do pecado e da morte eterna.
partiu o pão, deu aos seus e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus. Obrigado por ter entregado o Cordeiro Santo para morrer por nós. Que você possa comer nessa hora em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Semelhantemente, depois de cear, ele pega o cálice e diz: isso é o meu sangue que é derramado por vocês. No sangue de Jesus há poder para purificar dos nossos pecados. Aleluia. Que você possa tomar desse cálice com a sua mente grata a Deus, porque somente Jesus pode possibilitar purificação, santificação. Tomemos em nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome.